verá. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, por mais um dia em tua presença, te louvamos, Deus, porque tu és digno de louvor, tu és soberano, tu és Deus no céu, na terra e sobre tudo que existe, Senhor, tu és Deus. Obrigada por cada um que está aqui, obrigada pelos que ainda vão entrar, Senhor, que o Senhor esteja trazendo as pessoas para ouvirem mais de ti, Senhor, que o nosso coração possa ter sempre desejo de aprender mais e mais de ti. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, tá dando agora Não sei como é que eu faço. Vocês sabem como faz para não dar esse problema? Calma. Deixa eu ver. Pronto, né? Eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo, cadê? Gente, eu sou muito ruim nessa história O Moisés de... colocou aí o motivo que pode ser, Débora, no chat. Então, é porque estava saindo o áudio do computador também. E aí eu desliguei o som do meu computador. Deixa eu ver aqui. Apresentar na tela inteira. Tô tentando, meu povo. Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo, né? Outra vez foi tão fácil, dessa vez não tá sendo nada fácil, gente. Moisés, me acorde, Moisés. Ideal para um vídeo no jornal. Pode falar o que foi, mas não escutei, não. É como que eu faço para apresentar Tu vai no canto inferior direito, vai ter o nome apresentar agora. Aí tem 3 pontinhos, você vai clicar no apresentar agora. Eu acho que agora deu. Deu, né? Pronto. Tô apanhando aqui da tecnologia, mas é Eba! isso, gente. Hoje a nossa lição é a lição 5, que fala de Apocalipse 4. Alguém já assistiu alguma peça do Giovanni Si? Ou alguma outra peça? Não. Não. Nem na igreja, gente. Tá ok, tô vendo o slide aqui, tá ok. Obrigada, Moisés. O áudio tá bom também. Vocês estão me ouvindo? Direitinho? Sim. Só não estão respondendo porque não querem mesmo, né? Né? Quando a gente vai assistir uma peça na igreja, né, no teatro, quem já foi, a minha igreja lá em Goiânia foi o teatro da Giovanni Si, e eles têm um figurino bem extravagante, eles têm modos de gesticular e de falar, e coisas que eles colocam na peça que dão um significado maior àquilo que está sendo apresentado. E assim é o livro de Apocalipse, né? Ele tem um monte de símbolos, de figuras, para mostrar mais claramente aquilo que Jesus quer passar para João, para que ele passe para a gente. João vê muitas coisas e eu fico imaginando o espetáculo que foi essa visão que ele teve, né?
de repente ver o que ele viu e como descrever tudo isso, né? Então, hoje a gente começa a estudar sobre essa visão dele, o que ele viu, e o objetivo dessa lição, os objetivos principais, é conhecer essa visão sobre o céu, né? O que mostra a glória de Deus sendo exaltada, reconhecer a majestade e a autoridade divina sobre todas as coisas, e adorar a Deus, declarando sua majestade sobre todas as nações. Né? Adorar a Deus é um dos principais motivos da nossa existência. A gente dá glórias a Deus, né? Glória devida a Ele. E esse também é um dos objetivos dessa lição, que a gente possa adorá-lo, exaltando a sua majestade. A lição, ela começa falando sobre o capítulo 4, né, de Apocalipse, que começa a transmitir essa visão, e eu achei muito interessante isso que o autor coloca, né, que mesmo parecendo que as forças do mal são incontroláveis, Deus reina soberano sobre todas as coisas e encaminha a história para o fim planejado por ele. A gente está passando por dias tão difíceis, né? A gente nunca imaginou passar por uma situação dessa. Que a gente maior imaginou que no ano 2000 iria acabar a Terra, né? No ano 2000 Jesus ia voltar e pronto. Eu acho que nenhum de nós aqui pensou, está vivendo no ano de 2021 já. Eu não pensava que a gente chegaria a tudo isso, né? O mundo ia acabar no ano 2000. E a gente vê o mal, né, se apresentando de várias formas, e essa enfermidade assolando o mundo. E tem muita gente questionando onde está Deus, com tudo isso acontecendo, né? E Apocalipse é um livro que mostra que Deus está no trono. Ele é soberano, ele reina, ele está com o controle total de tudo. Ele não perdeu o controle, ainda que a gente não tenha controle de nada. Antes a gente tinha uma falsa ideia de controle, né? Agora essa falsa ideia de controle foi tirada. Porque realmente a gente nunca teve controle da nossa vida. Mas agora a gente sabe disso com certeza. Que a gente pode fazer a nossa parte, que a gente pode, né, se precaver, mas a gente não tem certeza de que não vai acontecer nada com a gente. A gente sabe que Deus está no trono e cuidando. Então, isso é um conforto pra gente, um alívio, né? Em Apocalipse 4:1, a visão que João tem é de uma porta aberta no céu. Já pensou, gente, olhar para o céu e ver uma porta aberta? Ia ser assim, eu acho que deveria ser uma porta bem, bem bonita, né? Não uma porta normal, como a porta da nossa casa, por exemplo. Deve ter sido uma visão bem, bem bonita. E a lição traz o significado dessa porta, mostrando que o Senhor estará sempre com as suas portas abertas em favor da igreja. Né? A porta aberta também representa Jesus, que é a porta que conduz à salvação. João 10, tá, gente? João 10:9. João 10:9 fala que Jesus é a porta. Né? Algum comentário, gente? Eu vou pedir que alguém... Eu queria que todos ficassem com a Bíblia aberta em Apocalipse 4. E à medida que a gente for passando pela visão, né? Eu vou pedir que vocês vão lendo os versículos. Então eu queria que alguém lesse o versículo 1 de Apocalipse. Por favor, já estava esquecendo. Alguém pode ler, por favor? Eu leio. Eu vou ler. É só um, né? Só um. Versículo 1. Qual é o versículo 1 só somente, Débora? Só um. Tá. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse:
Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha, Jesus mostra a visão da chama ele lá para cima. Deve ter sido muito legal, né? Imagino que a sensação que Pedro teve ao andar sobre as águas não deve ter se comparado com a sensação de João indo entrar numa porta lá no céu para ver as coisas. Eu acho que se fosse eu tinha desmaiado. Eu acho que eu não... Deus é santo, né? Sabe, ele sabe todas as coisas. Então, essa voz de trombeta, né? A gente vê no Antigo Testamento também, é uma voz forte, uma voz que fala com autoridade, com um som mais alto, que é sempre como a voz de Deus é tratada, relâmpagos, né? Voz de trombeta, essas coisas. Apocalipse 4:2. Alguém pode ler o versículo 2, por favor? Eu vou ler. Imediatamente me vi tomando pelo Espírito, e diante de mim estava o trono do céu, e nele estava assentado alguém. 2. Esse é o 2, né? Nele estava assentado alguém. Claro, ele sabe que era o rei, né? A gente costuma ver em filmes, em séries, tronos, né? A gente, aquele Crônicas de Nárnia, tem os tronos lá e tal. E a gente sempre imagina o trono como um lugar onde a pessoa que senta lá, ela se reina, né? Um trono, ele é um lugar de honra, né? Porque não é todo mundo que pode sentar lá. O trono é exclusivo para uma pessoa. Se a pessoa que está lá, ela tem autoridade, ela pode se julgar, né? E quando João vai descrever o trono, ele descreve o trono em termos do brilho de pedras preciosas, e ele fala também de duas pedras, que é jaspe e sardônio. Eu coloquei duas imagens aqui. A primeira maiorzinha é a jaspe e a outra é a sardônio. Que é um vermelho, né? Elas são parecidas, talvez por isso que ele fala, jaspe e sardônico. Mas eu me apressei nesse. Lê o 3 também e o 4, por favor, Jádia. E aqui, na verdade, eu acho que é o 4. O 3 e o 4, né? Sim. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estava o outro 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro. Eu não gosto dessa terminação arco-íris, né? Porque íris eu acho que é o nome de uma deusa. O nome correto seria arco da promessa, né? Que foi o arco que Deus colocou, o arco da sua promessa. Então tem esse arco em cima, circundando o trono, mostrando uma enorme beleza, né? Imaginando quanto deve ter sido linda essa visão que João teve. Ele deve ter ficado bem, sei lá, admirado, né? O versículo 5, quem pode ler? Eu posso ler, irmã. Pode ler, irmão David. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais
são os 7 Espíritos de Deus? Aí ele fala que o trono de Deus também é um trono de juízo. E a gente vê isso na cor, né? A cor vermelha, ela lembra o juízo também. Os relâmpagos e as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira de Deus. Então, o trono de Deus, além de ser um lugar, né, como a gente acabou de ver, de autoridade, de julgamento, é um lugar de juízo. O julgamento, né, às vezes ele leva a um juízo, sim, a uma condenação, inclusive. E é ali que Deus vai, enfim, revelar a sua ira sobre os que não conheceram Jesus como Senhor, né. Vocês têm alguma dúvida até agora? Estou falando rápido, né? Não, não. É interessante ver, né, irmã, que com a revelação, o motivo, né, que os tópicos que vem falando e o que vem explicando, é você ver que não tinha momento mais oportuno para fechar o cânon com o livro de Apocalipse, né, porque como Jesus veio na plenitude dos tempos, né, e vamos dizer que o Apocalipse, essa revelação, João, é a cereja do bolo, porque dentro do Apocalipse ele vai mostrar esses mistérios, ele vai mostrar a sua magnitude e a sua mensagem que ele queria para a igreja, que foi o que ficou para a gente, né? Então, não tinha livro melhor para terminar o cano, para fechar, do que o Apocalipse, né? Ele é muito maravilhoso, a mensagem dele em si. Verdade. E assim, pela situação que a igreja passava naquela época, né? Eu acredito que essa visão, quando o João contou a visão, ela deu esperança, né? Ela deu força. Porque quando a gente pensa o quanto esse mundo é mau e o quanto acontece coisas ruins, a gente desanima, mas quando a gente vê o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é maravilhoso, né? O Criador do universo, Ele olhar individualmente para cada um de nós, isso tem que nos dar uma força a mais para continuar, para servir, para dizer, olha, vale a pena, todo sofrimento vale a pena, né? Então, eu acredito que esse final, né, do cano, do Apocalipse, ele mostrou, olha, tudo que aconteceu vale a pena porque Jesus, ele está no trono, né, Jesus, ele vence no final, a vitória é garantida e Gênesis começa, né, com a criação do mundo e Gênesis termina com um novo céu, a nova terra, a restauração de todas as coisas. E essa visão do trono de Deus, eu acredito que se a gente imaginar, hoje eu estava conversando com a Ana sobre a majestade de Deus, e eu estava falando assim, imagina você chegar na Inglaterra, chega para uma pessoa que mora lá, que é inglês, e vai falar mal da rainha da Inglaterra. Ou fala qualquer coisa dela, que não concorda que a lei que o país tem não é legal. Ninguém vai fazer isso. Né? Se quiser, os ingleses eles têm a rainha como membro da família, né? Todo mundo gosta dela, todo mundo ama, ninguém pode falar mal dela, ninguém fala mal da rainha da Inglaterra, na Inglaterra. Então a gente tem que ver o Senhor como esse rei, esse soberano, que está no trono, que tem leis justas, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, né? Que ama o seu reino. E sim, ele vai trazer juízo, ele vai derramar a ira dele sobre a terra, porque querendo o bem e amando e mostrando a justiça e conduzindo o povo, ainda assim, né, as pessoas têm decidido ir contra ele. Vocês conhecem alguma coisa sobre reis? Humanos mesmo, sim, sobre países que têm reis, só a Inglaterra, né? Países que têm reis, como os reis são tratados, como é a questão das roupas deles, como eles são tratados na rua. Claro, eles não falam assim, né? Mas como são vistos em público. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso?
Ninguém? O que vocês imaginam? Né? Aqui no Brasil a gente tem presidente e eu acho que essa questão da democracia, ela tira muito a nossa visão de reino. A gente não consegue ter uma noção, por exemplo, em inglês, quando a gente fala que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores, eu acho que a compreensão deles acerca de quem é Jesus é muito maior do que a nossa, que a gente não tem rei. A gente não costuma ver, por exemplo, um rei assentado no trono para julgar ou para defender alguém, para falar. A gente não tem esse costume. O brasileiro fala mal do presidente, discorda dele, as leis dele são ruins. Então a gente não tem muito bem essa concepção, mas eu acredito que os países que têm presidente, que têm reis, eles conseguem imaginar mais essa questão da magnitude que é tudo isso, né? A magnitude de ver o Senhor no trono. Eu acho que a gente não consegue captar tão bem isso. Então, que o Espírito Santo nos ajude a entender da melhor forma possível que um brasileiro pode entender a majestade e a magnitude de Deus, do Senhor, né? E entender quem Ele realmente é. Ainda do verso 5, né, fala dos 7 Espíritos de Deus. Sempre que a Bíblia fala de 7, né, é falando de perfeição, e aqui os 7 Espíritos, o número 7 aplica-se ao Espírito Santo para indicar o seu poder e a sua autoridade são totais. Né, o Espírito Santo também tem poder e autoridade, porque ele é Deus, né? Ele faz parte da Trindade, ele também é Deus. E quando fala os 7 Espíritos de Deus, está falando do Espírito Santo. Esse número 7, ele representa Deus, né? Sempre que a gente vê falando sobre 7 na Bíblia, o número 7 é falando de Deus. Não 7 filhos de Adão e Eva. Esse 7 aí já é outra coisa. Ainda no 5, né, fala das 7 tochas, que é fazendo uma referência às lâmpadas portáteis da antiguidade. A gente sabe que no templo e no tabernáculo, quando Deus manda construir, tem as lâmpadas que precisam ficar acesas dia e noite, né? E essas lâmpadas simbolizam a participação na criação e na revelação do Espírito de Deus, segundo o autor dessa lição. Essas 7 tochas. Né? Agora, o versículo 6. Quem pode ler, por favor? Eu leio, irmão. Boa tarde. O 6. Havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a um cristal, ao redor do trono, um meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Bom, quando eu era pequena, a mamãe tinha uns copos de cristais. A gente quebrou tudo ao longo do tempo, mas eu admirava muito. Era bem diferente do vidro, assim, pelo menos do vidro dos outros copos que a gente tinha. E eu achava muito lindo aqueles cristais. Né? Esse fala como um mar de vidro, né? Como um cristal. O cristal, ele tem uma transparência, uma pureza muito grande, né? Que mostra que o trono de Deus é transparente como vidro, ele representa tudo que é limpo e puro. A gente sabe que Deus é puro, né? Ele é santo. Não há nele nada de errado, não há nenhuma única impureza nele. Se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, é pecar.
né? Ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode fazer nada que seja pecado. Ele é santo, ele é santo eternamente. Então, o trono dele representa isso, né? Essa pureza, essa santidade. Então tem essa parte do mar de vidro, né? Que é a transparência, mostra essa pureza, e a parte vermelha que mostra também que mesmo por causa dessa pureza, né? A ira de Deus vem sobre aqueles que não se mantêm puros, através do sangue de Cristo, né? Só o sangue de Cristo faz a gente ser puro aos olhos de Deus. Que nada que a gente faça vai nos tornar puros, a não ser que Jesus esteja em nós. Algum comentário até aqui, gente? Do 5 e do 6? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Irmã Ruth já leu o 6. Quem pode ler o 7 e o 8, por favor? Eu leio. 7 e 8. Vou ler. Pode ler. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. Né? Aqui João vê os 4 seres viventes. Eu imagino quanto ele deve ter ficado impressionado com essa visão, né? Eu sempre ficava imaginando, meu Deus, como que deve ser isso, né? Um leão que tem 6 asas e coberto de olhos e um boi, né, e tal. E o texto da lição traz, né, que o leão, ele representa a realeza e o poder, né? A gente vê muito o leão como o rei da floresta, né? Porque ele é o mais forte, então tem essa representação. O novilho, que é o boi, né? É um animal conhecido pela sua força, mas ele é pacificador, né? Ele é denominado novilho. O boi, ele é pacífico, ele não é agressivo. O homem é o símbolo de inteligência e de conhecimento, né? E a águia. Travou. Oi? Deu certo. Não, tava travando. Deu certo. A internet da senhora travou, mas deu certo, irmã. Já voltou. Oi? Vocês perderam. Eu parei aonde? Vocês perderam aonde? Não, foi só uma leve pausazinha, não deu para perder nada, não. Viu? Congelou por 2, 3 segundos só. Pode continuar, viu? Tá bom, obrigada. A lição, ela traz também que esses 4 seres viventes podem representar os 4 evangelhos, mas que essa corrente ela não é tão bem aceita, né, como essa representação que eu trouxe aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Sobre a realeza, né, e o poder, mostrando o leão, o novilho, que é forte e pacífico, o homem, que é inteligente e tem conhecimento, e a águia, que representa a rapidez e a visão. Eu acho que João deve ter ficado muito boquiaberto vendo tudo isso, gente. Eu fico imaginando se fosse eu não sei não. Quem pode ler do 9 ao 11, por favor? Eu posso ler, irmão? Lê, irmão. Vamos lá. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estavam assentados sobre o trono,
ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Aí ele fala dos 24 anciãos, que eles reconhecem a grandeza de Deus. São seres, ele fala que são seres angelicais, né? Porque tem uma outra parte que passa ele apresentando os incensos, que é a oração dos justos. Então dá a entender que são anjos. Mas que esse número 24 é uma cifra que representa, sugere, né, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E eu sempre achei e acreditei assim, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Aí hoje, quando eu estava lendo a lição que fala, são 12 anjos, né? E eu pensei, cara, é mesmo. Porque João ainda, ele estava vendo, como que ele estava vendo, ele se veria. Como é uma simbologia, está representando, né? É uma representação, mas ali eram os anjos. E aí, olha, faz sentido, né? Porque a gente sabe que representa os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E mostra os salvos de todos os tempos. Eu, há um tempo atrás, eu acreditava que no Antigo Testamento, né, antes de Jesus vir, as pessoas eram salvas se elas fizessem os sacrifícios, se elas cumprissem a lei, se elas fizessem o que manda, né, o Pentateuco ali é que cumprisse aquelas ordenanças. Porém, eu vi o pastor explicando que a salvação ela é única e exclusivamente por Jesus mesmo antes dele vir. Então, como seria no Antigo Testamento? A salvação era através da crença no Messias. Então, Jesus não tinha vindo ainda, mas através da crença daquele que viria, né, é que as pessoas eram salvas. E por essa crença, eles faziam todas essas coisas. Tanto que tem um versículo que fala, né, que Deus fala, olha, eu estou com nojo desses holocaustos, eu estou com nojo dessas festas, porque vocês estão fazendo isso para vocês mesmos, não é para mim que vocês fazem. Então, simplesmente cumprir aquilo ali não garantia a salvação. Era exatamente a crença no Messias, a esperança que o rei viria, né, que viria o Messias. E aí, os salvos de todos os tempos são representados, né, nesses 24 anciãos dessa forma. Os 12 patriarcas representando os que foram salvos ainda na velha aliança e os 12 representando os 12 apóstolos dos que estão sendo salvos a partir de Jesus, né? A gente, inclusive, entra aí. Tem alguma dúvida a respeito disso? Alguém quer comentar sobre isso? Vocês sabiam disso? Que no Antigo Testamento a salvação era através de Jesus, através dessa fé naquele que viria? Ou para vocês foi surpresa, igual foi para mim na época que eu descobri isso? Para mim, sim, foi surpresa. Para mim, com relação a... Não sabia, assim, nessa parte aí, não, do Antigo Testamento. Para mim também, viu, irmão? Para mim também foi surpresa. Sim, eu também fiquei muito surpresa, porque não fala, né? No Antigo Testamento não fala, mas como a salvação é apenas exclusivamente através de Jesus, claro que o Antigo Testamento também a salvação viria através de Jesus, né? Só que como ele não tinha vindo ainda, na crença de que ele viria, na fé, na esperança. E eu acho isso fantástico, porque Deus ele não se contradiz em nenhum momento, né? Nem no Antigo Testamento, nem no Novo.
já foi lido, né, o versículo 10, que fala das coroas de ouro que os 24 anciãos têm na cabeça, e eles se prostram diante de Deus, né, se prostram diante do poder de Deus e se rendem diante da majestade divina, entregando suas coroas ao Senhor, né, mostrando que eles não têm, a glória não é deles. Uma coroa, ela representa também um reinado, um governo. E esses 24 anciãos, a lição fala que eles ajudam no governo do universo, né? Mas eles sabem que não é por eles. Eles sabem que é o Senhor que é digno. É o Senhor que merece toda honra, todo louvor, né? É o Senhor que é eternamente digno. Então, eles se prostram. E aí, quantas vezes a gente tem se prostrado diante do Senhor e reconhecido que nós não somos dignos, que tudo que temos, que tudo que podemos fazer, não é por quem somos, mas por quem Ele é. Né? Não é porque nós somos capazes ou porque nós somos mais amados ou menos amados, sei lá. Mas é por Cristo. Quantas vezes a gente tem rendido a Ele a glória pelas coisas, né? Eu trouxe o último versículo, ele é até o versículo de destaque da lição. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade existiram e foram criadas. Então, quando fala todas as coisas, inclui eu, inclui você. A gente foi criado, né, porque o Senhor quis, e Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso reconhecimento. A gente tem que saber que Ele está no trono, sim, Ele permanece no trono. Né? Na Páscoa sempre aparece no Facebook, né? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não. E sabe, o trono de Deus na nossa vida, ele está sendo ocupado exatamente por Deus. Ou muitas vezes a gente não tem se colocado nesse trono. Será que muitas vezes a gente não tem destronado Cristo, né, das nossas vidas, ao não reconhecer a soberania, a majestade, a honra, a glória dele, quem ele realmente é? Eu queria que todos participassem, tá? A gente está com 6, 7, 8 pessoas participando. Não, 8 não, porque tem eu 2 vezes, né? 7 pessoas. E eu queria que nós 7, cada um de nós, falasse um motivo para glorificar a Deus. Né? Eu vou ficar por último. E eu não quero que ninguém repita o que o colega falou, então quem quiser falar, fala primeiro logo para não ter que ficar pensando o que o outro já disse, né? Não pode falar. Mas o motivo para glorificar a Deus, por que Deus é digno de honra? Por que você reconhece isso na sua vida, né? Pessoalmente, para você? Por que Deus é digno de honra? Além de ser criador, como esse versículo fala. Além de todas as coisas existirem por Ele. Eu quero que vocês falem pessoalmente, né? Eu gostaria que todos participassem, por favor. Shilane disse por Ele ter morrido, né? Ele é digno de louvor e honra. Muito bem, Shilane. É só pelo chat, irmão? Pode ser por aqui também, por voz? Pode ser falando também. Pode ser falando. Assim, né? Você disse que não podia repetir, mas assim, né? Para mim, o maior motivo de eu glorificar a Deus foi Ele ter enviado o Filho dele para morrer no nosso lugar. Para mim, não existe algo que supere isso, né? De Deus de ter tantos erros, tantas falhas, ter tantos pecados e alguém pagar o preço no meu lugar por isso, né? Então, eu glorifico a Ele todos os dias, né? Por Ele ter enviado o Filho dele, ter pagado o preço.
e faço a minha parte, né, em glorificá-lo, em valorizar esse preço que foi pago, né, e entregar a minha vida totalmente a ele. Então, para mim, não tem motivo maior, para o David, né, uma resposta pessoal, não tem motivo maior de glorificá-lo do que o envio do seu Filho amado em amor a nós. Tá bom? Tá bom, então David, eu te desafio a dizer o segundo maior motivo. Porque o primeiro maior motivo é esse, e eu falei para a gente não repetir, para que a gente pudesse pensar em todas as coisas pelas quais o Senhor é digno, né? Ele é o Criador, Ele é o Salvador, né? Então eu queria que a gente dissesse todas as coisas pelas quais Ele é digno. Realmente a salvação é o maior motivo de todos, né? O amor dele a ponto de se entregar por nós. Isso nos constrange, isso nos faz sair de joelho aos pés dele e dizer, Senhor, eu não sou digna, nem que o Senhor olhe para mim e que direção morra por mim. Mas eu gostaria que a gente falasse mais coisas para que a gente sempre lembrasse, né? Não é só pela salvação, claro que a salvação é o principal, mas um segundo motivo, David. O segundo motivo para mim seria no momento que ele parte, mas ele disse que deixaria o Espírito Santo conosco, né? Então, esse convívio do dia a dia com o Espírito Santo, de nos guiar em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis que a gente, como ser humano frágil, passa, né? E que se não for o auxílio do Espírito Santo operando na gente, eu falo por mim, sinceramente, eu não conseguiria, né? Porque não é fácil. Sem o auxílio do Espírito Santo é muito complicado, né? Então, para mim, segundo, né, seria o próprio Espírito Santo, né, que ele deixou para nos auxiliar até a vinda dele, tá bom? Pois é, David, e ele já deixou o Espírito Santo porque ele sabia que a gente não ia conseguir sem, né? Consolador, aquele que viria para nos ajudar a percorrer esse caminho. Louvado seja Deus pelo Consolador. Amém. Oi, tá me ouvindo? Sim. Vou falar aqui pelo do Moisés. Tá. Então, é meio que contextualizar o que a Shirlene e o David falaram, né? Porque não tem como. Então, Deus como um pai, né? Um pai amoroso, misericordioso, né? Conosco, nos ama de uma tremenda forma, sem julgamentos, né? Porque ele não é igual ao homem que se ira porque o outro fez algo, né? Vou lhe dar ali um castiguinho, colocar ali você no cantinho para pensar. Não. Então, pelo amor dele, né, para conosco, que fez de tudo para que continuássemos, né, tivéssemos vida, enviando assim o seu filho para morrer, né, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e o cuidado, né, como o David falou, de termos o Espírito Santo, né, ali para nos auxiliar, para nos dar aquele toquezinho, é por aqui, não é assim, né? Mais ou menos isso. Sim. A senhora falou uma coisa a mais, né, que é a condução. O Espírito Santo, ele nos conduz. Isso é digno de louvor também ao nosso Deus. A Bíblia fala, né, que a gente iria ouvir atrás de nós esse caminho, siga por ele. E isso realmente faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá, gente. Tem mais. Quem tiver vergonha de falar, pode escrever no chat, tá? Jádia, você quer se pronunciar ou gostaria de não se pronunciar? Não se pronunciar. Acho que ela não quer se pronunciar, né? Mas se a gente for realmente pensar, tem os motivos maiores de que mostra que o Senhor é digno de glória, de louvor, de honra e da nossa adoração completa, né? Que é Jesus, o Espírito Santo, o amor que Ele nos tem. Mas se a gente for olhar para o nosso dia a dia,
As mínimas coisas nos mostram quanto o Senhor é digno. O fato da gente estar respirando, né? O fato da gente poder se comunicar, o fato da gente ter uma casa, né? Eu acredito que um coração grato, ele vai encontrar sempre muitos motivos para glorificar a Deus. A gente, ser humano, tem, o cérebro da gente tem um viés negativo, como os especialistas falam. E esse viés negativo faz a gente enxergar muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Isso é natural, é da nossa natureza. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente é desafiado a olhar o mundo de uma outra forma. A gente precisa ver como o Senhor vê. Né? O Senhor vê, Ele faz milagres. A misericórdia dele se renova todas as manhãs. Todas as manhãs. Então a gente precisa ver essa misericórdia sendo renovada, esse cuidado sendo renovado. A gente precisa reconhecer que o Senhor, Ele está com a gente todo o tempo. Né? Esses dias eu estava vendo, mundialmente falando, 79 milhões de pessoas, mais de 79, contraíram o Covid. E desses 79 milhões, 2 milhões morreram. Mas por que o ser humano não celebra 77 milhões de pessoas que foram curadas, mas só fala nas 2 milhões que faleceram? Esse nosso viés negativo, né, ele faz a gente esquecer tudo que está sendo bom e olhar para o que é ruim. Nosso cérebro, quando ele está sob estresse, quando acontece alguma coisa negativa, a química cerebral, ela fica por mais ou menos de 24 a 28 horas. Então a gente fica, em média, até 28 horas com o nosso organismo alterado por um acontecimento ruim. Porém, quando acontece uma coisa boa, a nossa química cerebral, ela fica apenas 4 horas. Então, daí esse viés negativo. A gente precisa de muito mais coisas boas para que aquela sensação boa fique na gente do que coisa ruim. É por isso que às vezes uma coisa ruim no dia inteiro acaba o dia inteiro. Né? E aí que a gente precisa ser desafiado a glorificar a Deus e dizer, cara, aconteceu isso ruim. Porém, todas essas outras coisas boas também aconteceram. O que os psicólogos falam muito é que a gente precisa sempre, para cada reclamação, arranjar 3 motivos para agradecer. E eu acredito que como cristão, olhando para o que aconteceu com o pessoal no deserto, a gente também precisa aprender a glorificar mais a Deus. E essa visão da majestade de Deus que João teve e relatou para nós, nos mostra o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso. Rei do universo. Você imagina que o Criador de tudo que existe, Ele olha para você. Quando você fala com Ele, Ele te escuta. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E se comparado ao universo, você não é nem inteira. Né? Então, eu acredito que a gente pode tentar parar de olhar o Apocalipse, que era a visão que eu tinha. Eu vou confessar para vocês, até começar a estudar essas lições sobre Apocalipse. Eu tinha a visão do livro de Apocalipse apenas como, mostrando o que vai acontecer. É um livro que mostra o que vai acontecer, o futuro. Porém, Apocalipse é muito mais um livro que mostra quem realmente Deus é. E que Ele está realmente no controle de tudo. Tudo vai sair de acordo com o que Ele planejou. E a gente se atenta, né, nessa visão toda, a gente se atenta muito mais para os 4 seres viventes, que é uma coisa extraordinária. E aí, se eu perguntasse o que vocês acharam mais interessante, talvez vocês falassem, 4 seres viventes que têm asas, 6 asas e olhos. Que é uma coisa mais extraordinária.
Porém, a grandeza e a majestade de Deus, ela é tremenda, né? Tremendo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Alguém quer fazer alguma consideração final, algum comentário? Isso, Jádia. Né? A Jádia compartilhou. Deixa eu ler aqui a Jádia para a gente encerrar. Por perdoar os nossos pecados, né? Isso. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém. Alguma consideração final? Não? Então, gente, que a gente glorifique. A live começa às 18 horas em ponto, tá, gente? Então, que a gente sempre lembre que a gente precisa buscar coisas boas para engrandecer a Deus, porque a nossa mente, ela sempre vai puxar a gente porque é ruim. Então, vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Deus, porque tu és digno de louvor, em honra e glória, Senhor. Não há outro além de ti, Pai. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és aquele que é, que era e que há de vir. E nós te louvamos, Senhor, porque tu nos deste a salvação, porque tu nos enviaste o Espírito Santo, porque tu nos mostra o caminho que devemos seguir. Obrigada, Deus, porque tu nos sustenta a cada momento. Nós sabemos que sem ti seria realmente impossível continuar. Diante de tantas dificuldades, Senhor, nós perderíamos a fé, sim. E eu sei que é tu que sustenta a nossa fé, eu sei que é tu que sustenta, Senhor, a nossa vida em todo o tempo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós te pedimos pela reunião que vai ser agora às 18 horas. Abençoa-nos, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Amém. Até o próximo domingo. Até já né? na live. Não serei eu, mas que Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Boa noite.